TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao nosso jornal, nosso Correio Serrano, essa edição da semana, né? A gente chega com um resumo das principais notícias para você. Sejam muito bem-vindos e bom dia. Bom dia, Roberta. Olá, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Lembrando que você pode mandar para cá sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão na sua tela. É isso aí, tvccorreiodamanhã@gmail.com é o nosso e-mail oficial e, é claro, tem o nosso WhatsApp 24 99839 8384. Não se esqueça, tem problema na cidade, o ônibus não está funcionando, as ruas estão ruins, manda sua mensagem para cá. Vamos então às notícias deste sábado, dia 9 de setembro. Anvisa autoriza nova fase de testes com vacina brasileira contra a Covid. SEDAI inicia plantio no corredor Tinguá-Bocaina. Polícia apreende 105 máquinas caça-níqueis em 15 operações no Rio. Família de menina que morreu engasgada em creche de Petrópolis vai recorrer da decisão do TJRJ que inocenta professoras. Segunda etapa das obras do túnel extravasor tem previsão de início ainda em setembro. Consórcio Limpa e Serra alega descumprimento de ordem judicial por parte da CONDEP em Petrópolis. E mais, projeto que oferece aulas para idosos abre inscrições em Petrópolis. Agora no Correio Serrano, na TV. A gente começa a nossa edição, é claro, vendo o que é notícia no nosso jornal, no nosso impresso, né? Falando aí sobre o 7 de setembro que movimenta a Serra. Petrópolis, que comemora, né, o Dia da Independência com desfile cívico, que reuniu aí 2,8 mil pessoas. Foi na manhã de quinta-feira, né, que aconteceu esse desfile cívico pela independência do Brasil em Petrópolis. Cerca de 2.800 pessoas desfilaram pela Rua do Imperador, no centro da cidade. O desfile pela independência do Brasil reuniu aí cerca de 32 grupos, entre escolas e instituições. A abertura aconteceu com o desfile do 32º Batalhão de Infantaria Leve, seguido pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, Polícia Militar, Guarda Civil e o SAMU. Em seguida, as escolas municipais, né, desfilaram com suas bandas, além de ONGs e outras instituições. Ministro do STF concede liminar à Prefeitura de Petrópolis. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar à Prefeitura de Petrópolis que recupera o percentual do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, na cidade. Zanin suspendeu a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que havia reduzido os valores do município de Angra dos Reis, Mangaratiba e Volta Redonda. A decisão, no entanto, não é definitiva. A medida é válida até que o processo original seja sentenciado, podendo as partes recorrerem no prazo de 15 dias. Pois é. E aí a gente continua nesse assunto falando sobre uma mediação, porque olha só, o deputado Yuri Moura, do PSOL, que é daqui de Petrópolis, né, petropolitano, disse que pediu ajuda ao presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, na mediação da guerra fiscal instaurada por causa do repasse do ICMS. Mesmo com a decisão do ministro Zanin, do STF, a gente já falou isso, né, o repasse permanente sob o novo percentual não é garantido. Só o julgamento do mérito vai decidir a intervenção só o julgamento do mérito, né, que vai decidir sobre isso. A intervenção da Alerj pode ainda ser necessária, já que qualquer mudança no IPM envolve ali todos os 92 municípios do estado do Rio. Então, temos que aguardar, não é isso? Ainda tem muita novela aí. Pois é, ainda tem bastante, gente.
E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o Museu do Amanhã atinge a marca de 600 mil visitantes. Olha só, hein? Que marca, hein? E isso foi em pouco tempo. E você vai ver também que o Detran RJ amplia os seus canais de comunicação com os usuários. O Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. Policiais militares apreenderam 105 máquinas caça-níqueis em diversos pontos da capital e do interior do estado do Rio de Janeiro, durante novas ações da Operação Sossega Leão. Algumas dessas máquinas foram apreendidas na cidade de Nova Friburgo. A atuação dos policiais contra a prática ilegal de jogos de azar foi realizada com base em informações passadas pelo Disque Denúncia. Além das máquinas, os agentes também prenderam R$ 1.628 em dinheiro. Clientes e responsáveis pelos estabelecimentos também foram levados para as delegacias de cada região. Segundo a Polícia Civil,
Todos foram liberados após prestarem depoimentos e as máquinas vão passar por um trabalho de perícia. Policiais do 11º Batalhão apreenderam 3 máquinas na Avenida Antônio Mário de Azevedo, em Nova Friburgo. Também foram apreendidas máquinas nas regiões de Laranjeiras, Sampaio, Meier, Estácio, Grajaú, Vigário Geral, Ilha do Governador, Copacabana, Benfica, Itatiaia e no centro do Rio de Janeiro, além das cidades de Niterói e Barra de São João. E olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o início de uma nova etapa de ensaio clínico com a candidata à vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais. O estudo é financiado pela universidade, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, pela Fundação Oswaldo Cruz e a Prefeitura de Belo Horizonte. Em nota, a Anvisa informou que o início da primeira fase do ensaio clínico foi autorizado pela agência em outubro de 2022 e, com base nos resultados preliminares de segurança e imunogenicidade obtidos, foi autorizado o prosseguimento do ensaio clínico para a fase seguinte. De acordo com a Anvisa, o objetivo dessa nova fase é obter dados adicionais de segurança, utilizando a dose que apresentou melhor desempenho na primeira fase. Ainda segundo a agência, nessa nova fase serão incluídos participantes saudáveis de ambos os sexos, com idades entre 18 e 85 anos, que completaram o esquema vacinal primário para a Covid-19, utilizando as vacinas Coronavac ou Covishield, tendo recebido 1 ou 2 doses de reforço da Covishield ou Comirnaty há pelo menos 6 meses. Serão incluídos 372 voluntários e o recrutamento é de responsabilidade dos centros que conduzem a pesquisa. O prazo para início do estudo clínico, após a aprovação ética e regulatória, é definido pelo patrocinador do estudo. O Ministério da Saúde informou que vai investir 160 milhões de reais no programa de pesquisa para o Sistema Único de Saúde, o SUS. A nova edição do programa pretende contemplar todas as unidades federativas. O valor vai ser disponibilizado a partir da 8ª edição do programa, que será realizada no ano que vem. De acordo com o governo federal, esse é o maior investimento desde o início do programa. A nova edição deve contemplar todos os estados brasileiros e tem o objetivo de incentivar as pesquisas científicas em saúde. Além disso, de combater a desinformação científica, criando novos e também reforçando os já existentes núcleos de evidência. Um dos objetivos do Ministério da Saúde para este ano é realizar os processos de pactuação com os estados. Além disso, de realizar também as oficinas de prioridade de pesquisa. Na prática, o Ministério da Saúde vai conversar com os estados e entender o cenário de cada um deles. Assim, vão priorizar aqueles em que têm problemas de saúde mais graves. Além disso, por fim, vão ser realizadas as chamadas públicas que devem ser divulgadas somente no ano que vem. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. O Detran RJ está ampliando seus canais de comunicação com os usuários. Entrou em operação nessa semana o Fale Conosco, um chat no site do Detran que vai facilitar o acesso dos cidadãos do Estado do Rio às informações sobre os principais serviços prestados pelo departamento, tanto no setor de veículos como nos de habilitação e identificação civil. O Fale Conosco foi criado para ampliar as ofertas de serviços digitais nos órgãos públicos. O novo serviço pode ser acessado facilmente no site do Detran, em detran.rj.gov.br, em um link que fica no canto inferior direito do site. Ele presta informações sobre serviços como licenciamento anual e transferência de propriedade de veículos, como obter a primeira
Carteira Nacional de Habilitação, renovação da CNH, primeiras e segundas vias da carteira de identidade, substituição de permissão para dirigir pela CNH e também sobre o sistema Desmonte RJ, que dá mais transparência ao comércio de sucatas. O usuário pode, inclusive, pedir ao Fale Conosco as respostas que precisar. Há links sobre o que é cada serviço, como proceder para obter os documentos e muitas outras informações. A cada consulta, a Drica, que é a atendente virtual do Detran, vai perguntar ao usuário se ele já teve todas as dúvidas sanadas até que ele se sinta completamente informado. Foi informado também pelo Detran que dentro de poucas semanas também haverá a possibilidade do cidadão ser atendido no próprio chat de forma virtual e em tempo real. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. O governo do estado do Rio sancionou no dia 30 de agosto a Lei 10.082, que institui Petrópolis como a capital estadual das unidades de conservação. O texto é de autoria dos deputados estaduais Yuri Moura, que é daqui de Petrópolis, e Carlos Mink. A lei tem como principal objetivo ampliar as unidades de conservação do município e incentivar ações de educação ambiental em Petrópolis. O texto, de autoria dos deputados estaduais Yuri Moura e Carlos Mink, foi sancionado na última quarta-feira, 30 de agosto, e publicado no Diário Oficial do Estado. Para a diretora do Centro Excursionista de Petrópolis, Miriam Alves, a cidade pode se beneficiar do título para a obtenção de recursos. Financeiramente, um dos maiores impactos para a cidade de Petrópolis, ter sido reconhecida como a cidade do ISO 6, é a possibilidade de aumentar o percentual de ICMS verde e poder receber uma taxa maior e poder investir na cidade. Além do ICMS ecológico, a diretora cita outros benefícios para a cidade, como, por exemplo, a ampliação da área de vegetação, que pode minimizar os impactos e os riscos de escorregamentos de terra no município, além da preservação da fauna e também da flora. No entanto, é preciso pensar em maneiras de fazer com que essas áreas não sejam invadidas. O CEP ainda pretende criar uma nova área de proteção ambiental na localidade do Retiro, mas por questões burocráticas, o processo, que tem 70% da área já preservada, é lento. O Centro Excursionista de Petrópolis conta com 200 colaboradores, que participam de reuniões mensais com as unidades de proteção da cidade. Eu acho que falta, sim. Seria ingênuo dizer que existe uma fiscalização perfeita, porque como moradora de Petrópolis, eu sei que isso não acontece. Eu acho que o fato de finalmente o poder público estar começando a olhar para essas áreas de preservação e talvez pensar nisso de uma forma mais séria, possa gerar um impacto futuro para que essas áreas sejam mais fiscalizadas, para que realmente exista um maior incentivo, uma maior fiscalização e um maior investimento, para que no futuro a gente não tenha tantas tragédias e para que eles vejam que algumas áreas são áreas que precisam mesmo ser protegidas. A primeira árvore do programa de restauração florestal do corredor Tinguá-Bocaina, pela SEDAI, foi plantado nesta sexta-feira em Miguel Pereira, na região sul-fluminense. Ingá, aroeira, cedro rosa, cambuí e limão bravo foram algumas das espécies nativas da Mata Atlântica plantadas no Monumento Natural Municipal Gruta dos Escravos pela equipe do Replantando Vida, programa socioambiental da companhia responsável por produzir todas as mudas que serão utilizadas no reflorestamento do corredor. O programa de restauração florestal do corredor Tinguá-Bocaina, idealizado e coordenado pela SEDAI em parceria com a Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade do Estado e a The Nature Conservancy, tem como meta conservar e restaurar 30 mil hectares de Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro, com o plantio de mais de 10 mil mudas, envolvendo 9 municípios: Barra do Piraí, Engenheiro Paulo de Fronten, Mendes, Miguel Pereira, Paracambi, Pati do Alferes, Piraí, Rio Claro e Vassouras. O corredor Tinguá-Bocaina passa por mananciais fundamentais para o abastecimento do estado e para garantir a segurança hídrica da região. A região também abriga unidades de conservação como o Parque Nacional da Serra da Bocaina, o Parque Estadual Cunhambebe e áreas de proteção ambiental onde vivem 20 mil espécies nativas do ecossistema, dentre elas 6 mil endêmicas. Com apenas 8 meses de funcionamento, o Museu do Amanhã atingiu uma marca que impressiona. 600 mil visitantes já percorreram as instalações do museu, que fica na zona portuária do Rio de Janeiro. 600 mil visitantes entre os meses de janeiro e agosto deste ano representam um aumento de 63% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Até o momento, o Museu do Amanhã já alcançou 93% do público de 2022, o que reflete a recuperação do turismo na cidade do Rio de Janeiro. Exposições significativas como a de Sebastião Salgado Amazônia no início do ano, Celular 50, que ficou em cartaz até 20 de agosto, mostraram bem a diversidade do que é levado ao público, mas ressaltam a modernidade da sua curadoria. No momento estão em exibição Cidade na Floresta, da artista franco-marroquina Chorouk Rik, que pode ser vista até o dia 10 de setembro. A Mostra de Literatura Expandida Sci-Fi, que vai até o dia 12 de novembro. E a experiência de realidade virtual Amazônia Viva, criada pelo diretor Estevão Ciavata, em parceria com a IRI Brasil, que prorrogou a disponibilidade no museu até novembro, devido à grande procura. Amazônia Viva propicia uma viagem interativa em 360 graus pelo rio Tapajós, guiada pela cacica Raquel Tupinambá. As oficinas infantis, que são um verdadeiro sucesso, realizam atividades educativas e gratuitas, apresentando curiosidades relacionadas a conhecimentos científicos. E após anúncio de cancelamento por parte da Prefeitura de Petrópolis, entidades se juntaram para a realização da festa Serra Serata no mês de outubro. A 14ª edição, que anteriormente seria realizada entre os dias 14 e 24 de setembro, no Palácio de Cristal, não vai acontecer com o apoio da Prefeitura. A festa em homenagem à cultura italiana, Serra Serata, será realizada na cidade entre os dias 5 a 15 de outubro na Casa de Itália Anita Garibaldi, em Petrópolis. Neste ano, a 14ª edição foi intitulada como a Festa de Todos e comemora os 40 anos de existência da casa. A programação ainda está sendo definida pelos organizadores, mas a população pode esperar por surpresas. A informação foi dada com exclusividade pela presidente da casa, Graça Vescovini, no programa Correio Petropolitano Debate, transmitido pela TV Correio da Manhã. Está tendo, uma grande movimentação dos empresários, da hotelaria, dos restaurantes e de pessoas que se ofereceram para cantar, se apresentarem, estarem junto conosco para que o Serra Serata aconteça. A 14ª edição, que anteriormente seria realizada entre os dias 14 e 24 de setembro no Palácio de Cristal, não vai contar com o apoio da Prefeitura. No dia 31 de agosto, o governo municipal havia informado que a celebração estava suspensa. Foi alegado que a motivação é a queda dos repasses de ICMS enviados ao município, retirando 70% da receita da cidade. A perda foi de aproximadamente 20 milhões de reais. Dados da Organização Mundial do Turismo apontam que a Itália é um dos países mais visitados do mundo, chegando a receber mais de 50 milhões de pessoas no ano. Parte da economia é graças ao turismo, isso porque a Itália contém o maior número de patrimônios mundiais da Unesco. Petrópolis é uma mistura, ele tem colônias variadas, vamos dizer assim, e todas elas devem ser homenageadas, porque todos eles têm valor. A japonesa, a portuguesa, a alemã, a italiana e tantas outras mais. A Casa de Itália está sediada temporariamente na Rua Doutor Henrique, número 250. Segundo a presidente da Casa de Itália, os organizadores estão em busca de patrocínio para que o novo espaço seja cedido e possa servir como sede oficial da instituição. E você vai ver depois do intervalo que vereadores denunciam falta de manutenção nos ônibus escolares de Petrópolis. E você vai ver também que serviços digitais da Prefeitura de Teresópolis recebem nota 9,6 da população. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU.
A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro absolveu as professoras Vanessa de Souza Santos Vicente e Letícia dos Santos Valva e da diretora Luciana Zing Silva, acusadas de homicídio culposo pela morte da aluna de apenas 1 ano, Maria Tereza, em maio de 2022, no Centro de Educação Infantil Carolina Morim, em Petrópolis. A família informou que vai recorrer da decisão. Na decisão do juiz da primeira vara criminal da comarca de Petrópolis, Luiz Cláudio Rocha Rodrigues, ele justifica que ocorreram erros administrativos e cíveis e que, devido à falta de requisitos, não teria elementos para responsabilizar a diretora e as professoras pela morte da Maria Tereza em maio do ano passado. Na decisão, ainda foi ressaltado o despreparo do agente do SAMU durante a prestação do socorro e o desespero das servidoras. Contudo, após a decisão do magistrado, a nossa equipe conversou com o advogado da família de Maria Tereza, Ricardo Soutosa Nogueira, que informou que vai recorrer à decisão junto ao Ministério Público. O Ministério Público tem um prazo de 5 dias para recorrer da decisão, ou seja, até a próxima quarta-feira para apresentar o recurso. O processo segue em segredo de justiça. A diretora e as professoras são acusadas por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Na audiência realizada no dia 21 de junho, as acusadas se mantiveram em silêncio, direito garantido pela Constituição para não se autoincriminarem. Maria Tereza, de 1 ano, morreu no dia 22 de maio do ano passado no Hospital Alcides Carneiro. A menina chegou a ficar internada por 2 dias após engasgar com um pedaço de maçã dado por uma das professoras no dia 20 de junho. Após o falecimento, a família registrou um boletim de ocorrência na delegacia. De acordo com o inquérito da Polícia Civil, Maria Tereza foi levada para a UPA de Cascatinha 14 minutos após engasgar. A investigação ainda aponta que a diretora Luciana Zing Silva e as professoras Vanessa de Souza Santos Vicente e Letícia dos Santos Valva foram negligentes pela demora em socorrer a criança, visto que a UPA fica a 1,3 km do Centro de Educação Infantil Carolina Morim. Após o caso de Maria Tereza, a Prefeitura de Petrópolis sancionou a lei que obriga cursos de primeiros socorros para todos os servidores públicos que atuam em unidades escolares.
Na segunda-feira, o governo do estado e a empresa Engeprat anunciaram que a segunda etapa das obras do túnel extravasor em Petrópolis vai começar ainda neste mês. Com as chuvas do dia 15 de fevereiro e 20 de março de 2022, as galerias do túnel cederam e muitos buracos se abriram ao longo da via, colocando muitas casas e pessoas em risco. A segunda etapa de obras do túnel extravasor serão iniciadas em breve. O secretário de Estado de Governo, Bernardo Rossi, junto com representantes da empresa Engeprat, que será responsável por esta etapa das obras, anunciaram que as intervenções vão ser iniciadas ainda neste mês. Esta etapa vai custar cerca de 41 milhões de reais e vai levar cerca de 1 ano e meio para ser concluída. Hoje foi uma reunião para tirar dúvidas, saiu daqui uma comissão de moradores para nesses 18 meses ir fazendo perguntas, dando ideias, tirando dúvidas, e esse diálogo que vai fortalecer uma melhor obra e uma forma melhor de se conduzir uma obra dessa magnitude, mais de 70 milhões de reais, uma obra muito importante para toda a cidade. Realmente é uma vitória, uma conquista. A primeira etapa das obras, que foi finalizada em março deste ano, foi responsável pela requalificação do fluxo hidráulico, além do desassoreamento e a desobstrução do túnel. A próxima etapa prevê obras nas comportas, além do jateamento de concreto nas paredes e no teto e a concretagem do fundo do túnel. A recuperação do túnel extravasor faz parte de um acordo homologado pela Justiça a pedido do Ministério Público do Estado para a implementação de um sistema de macrodrenagem para reduzir os alagamentos no centro de Petrópolis. A obra de reforço estrutural na galeria prevê investimentos num total de mais de 74 milhões de reais. Para os moradores da região, a continuação da obra é um alívio, já que a conclusão das intervenções vai aumentar a segurança e minimizar os riscos para os imóveis que foram construídos nas ruas que ficam acima da galeria. Sabe, um alívio, tirar um peso, nascer um filho, literalmente é encerrar um vínculo na sua vida. 27 anos brigando, e agora você vê que vai acontecer. A gente às vezes não acredita não, ainda mais hoje, que hoje a gente recebeu essa notícia até com prazos, tudo, e veio essa equipe toda aqui para conversar, e os moradores, né, prestigiaram tudo isso aqui. É um encerramento de ciclo mesmo, começando outro. O túnel extravasor tem cerca de 3,5 km e é um importante sistema que desvia as águas do rio Palatino, do centro da cidade, para o rio Piabanha, no Itamaraty. Por isso, a obra do equipamento é tão importante, não só para os moradores da região, mas para toda a população petropolitana. A gente tem uma na memória, né? Choveu aqui, ninguém dorme. Então, assim, é uma coisa que a gente quer que todo mundo volte a dormir. Então, assim, a expectativa é boa, ainda mais que é um prazo longo, a gente sabe que a chuva vai vir, mas ela, quando estiver chovendo, vai ser outra coisa. Então, é uma obra que agora a gente entendeu como vai ser feita, não é só tampar buraco agora é uma reconstrução total, é como se estivesse fazendo tudo de novo, de uma outra maneira, mas bem mais eficaz. O consórcio Limpiserra apresentou fotos ao juiz da 4ª Vara Civil, Jorge Martins, que apontam um possível descumprimento da determinação judicial que suspendeu os contratos emergenciais firmados com as empresas. Em um deles, um caminhão com o adesivo da AMI3 também é visto realizando o serviço e transportando para o galpão da PDCA. Em mais um episódio da saga envolvendo a coleta de lixo em Petrópolis, o consórcio Limpiserra trouxe à tona alegações de descumprimento de uma ordem judicial da 4ª Vara Civil. Fotos apresentadas ao juiz Jorge Martins sugerem que a suspensão dos contratos emergenciais com as empresas AMI3 e PDCA não foi efetivamente seguida, já que um caminhão com o adesivo da AMI3 foi flagrado realizando o serviço e transportando resíduos para o galpão da PDCA. A manutenção da liminar da comarca de Petrópolis pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro demonstrou preocupação da Limpiserra e solicitou novamente o fim desses contratos emergenciais. E citou ainda a decisão do Tribunal de Contas do Estado, que pedia a interrupção do pagamento desses serviços. A Condep, por sua vez, ressaltou que sem o andamento das licitações e a suspensão dos contratos emergenciais, eles não possuíram os equipamentos necessários para continuar o serviço, alertando para o acúmulo de 300 toneladas diárias de resíduos a céu aberto e o impacto potencial na saúde pública. A questão ainda envolve a renovação de contrato com o Limpiserra.
contestada pela CONDEP, por supostamente exceder os períodos permitidos. O juiz Jorge Martins, entretanto, entendeu que o município deveria agir antes para evitar a possível crise. E a 4ª Vara Civil de Petrópolis realizou uma audiência na última terça-feira para debater a situação da coleta de lixo em Petrópolis. Ao Jorge Martins, a Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP, assumiu que descumpriu parcialmente a decisão judicial que previa a suspensão dos contratos emergenciais. O juiz da 4ª Vara Civil, Jorge Martins, presidiu nesta terça-feira a audiência especial para debater a coleta de lixo em Petrópolis. O magistrado atendeu a petições do consórcio Limpa e Serra que apontavam descumprimento da Companhia de Desenvolvimento, a CONDEP, para a suspensão dos contratos emergenciais. A determinação foi feita pela comarca de Petrópolis e reafirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A CONDEP afirmou que deixou de cumprir parcialmente a decisão, que previa a suspensão dos contratos emergenciais. Segundo a companhia, deixar de executar os acordos poderia resultar em uma crise sanitária para o município. O consórcio Limpa e Serra e a Prefeitura também se comprometeram a suspender os processos em curso e a não tomar novas medidas até o dia 19 de setembro. Nesta data, as partes também devem apresentar soluções para a questão. Desde já, as partes e os terceiros interessados, de comum acordo, resolvem suspender todos os processos, recursos, incidentes e procedimentos perante o Poder Judiciário e a Corte de Contas, comprometendo-se a não adotar qualquer medida que impulsione os feitos. No entanto, o juiz entendeu que este acordo entre as partes não afeta a questão da suspensão dos contratos emergenciais. Uma possibilidade é que, após o dia 19, os efeitos possam ser retroativos. A palavra final caberá à decisão do juiz, que deve ser divulgada a qualquer momento. Ao assumir que descumpriu a decisão judicial, a CONDEP gerou reações do Ministério Público do Rio de Janeiro. O MP entendeu como desobediência e também deu parecer para que a liminar seja mantida até as decisões do Tribunal de Contas do Estado. Na audiência, a CONDEP e o município denunciaram uma suposta precariedade da prestação do serviço de coleta de lixo. Segundo o governo, o consórcio chegou a ser multado em R$ 8 milhões em janeiro. Também foi reafirmada a possibilidade de crise sanitária com a impossibilidade de prestação da coleta. E os vereadores de Petrópolis, Eduardo do Blog e Gilda Beatriz, denunciaram a falta de manutenção dos ônibus escolares da cidade. De acordo com os parlamentares, alguns veículos estão com o pneu careca. Confira na reportagem de Rafaela Cordeiro. Os vereadores estiveram na Escola Municipal Darcy Correia da Veiga, em Itaipava, onde, durante uma fiscalização de rotina, flagraram um dos veículos que atende àquela unidade de ensino com um dos pneus da parte traseira gravemente desgastado. Os parlamentares se preocuparam com o problema, já que a situação coloca em risco os alunos, o condutor e a população em geral, já que o desgaste do pneu pode gerar avaria em outras peças, além de prejudicar a estabilidade e a aderência do veículo, gerando risco a todos. Durante uma fiscalização da comissão que está avaliando a questão da inclusão nas escolas públicas de Petrópolis, eu e a vereadora Gilda Beatriz tivemos a ideia de fiscalizar os ônibus escolares que estavam entrando na Escola Municipal Newton Santiago. Para nossa surpresa, eram 2 veículos, um deles tinha um pneu careca, conforme fotografado, documentado através de vídeo, publicado nas redes sociais, temos todas as provas, tudo direitinho. Mesmo flagrando o problema, documentando e publicando nas redes sociais, a Prefeitura de Petrópolis afirma que as informações divulgadas pelos vereadores não são verdadeiras. Em nota ao Grupo Correio da Manhã, a Prefeitura informou que os veículos passam por manutenção, que inclui a troca de pneus e de peças quando os mesmos apresentam desgastes ou problemas. Também foi informado que a documentação dos veículos está em dia. Se a Prefeitura de Petrópolis trocou ou vai trocar o pneu, a gente agradece pelas nossas crianças, porque nada mais é do que obrigação. Agora, o que não dá é para o governo Rubens Bom Tempo ver a cara do elefante, ver a pata do elefante, ver a tromba do elefante e querer provar para a população que é carneiro. Isso não dá. O governo Rubens Bom Tempo tem que tomar vergonha na cara e garantir sempre a segurança das nossas crianças.
Erros acontecem, mas com as nossas crianças não podem acontecer. O vereador Eduardo do Blog lembrou ainda que a escola Darcy Correia da Veiga está localizada em uma área rural e o desgaste do pneu pode diminuir a aderência ao solo, que muitas vezes é de terra, o que aumenta o risco de acidentes. Por isso, o vereador decidiu enviar um ofício à Secretaria de Educação solicitando a troca imediata do pneu. Além disso, diante da situação, os vereadores estão cobrando também, junto à Secretaria, informações sobre a manutenção do restante da frota escolar, que atende ao programa Caminho da Escola do Governo Federal, cuja manutenção, no entanto, cabe à Prefeitura. Uma fiscalização realizada na última terça-feira por policiais da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos, em Teresópolis, resultou na identificação de crimes ambientais na região. Um lago artificial com água desviada de uma nascente e mais 4 árvores cortadas. Esse foi o resultado de uma fiscalização ocorrida nesta terça-feira por policiais da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos, em Teresópolis. Os agentes identificaram os crimes após terem recebido uma denúncia encaminhada pelo programa Linha Verde do Disque Denúncia. Segundo informações, o relato mencionava corte de árvores, desmatamento e possível fabricação clandestina de carvão. Os policiais foram até o bairro Albuquerque e, após autorização do proprietário, realizaram vistoria. Durante a fiscalização, os policiais militares não identificaram a fabricação de carvão, mas encontraram árvores cortadas e um lago artificial que desviava a água de uma nascente. Como o responsável não apresentou nenhuma licença pertinente para as atividades, foi conduzido à 110ª Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência. Segundo o programa Linha Verde, em 2023 já foram cadastradas 112 denúncias sobre crimes contra o meio ambiente no município de Teresópolis, sendo Meudon e Albuquerque os bairros mais denunciados. Desmatamento e extração irregular de árvores lideram as denúncias na cidade. Para denunciar crimes ambientais em todo o estado ao Linha Verde, a população pode ligar para o telefone DDD 21 2253 1177 ou para o 0300 253 117. E olhem só, o Tribunal de Contas do Estado recorreu junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro da decisão que permitiu a licitação de água em Teresópolis. O TCE pede que sejam mantidas, a determinação da Corte de Contas que suspendeu o processo. A Prefeitura de Teresópolis realizou o certame no último dia 25, tendo a empresa Águas do Brasil como vencedora e o prazo de concessão por 25 anos. O Tribunal de Contas apontou que a decisão que permitiu o leilão precisava ser reformada, pois impediu que a Corte cumprisse sua atribuição constitucional. O TCE suspendeu a licitação em julho por suspeitas de irregularidades. A Câmara dos Vereadores também entrou com processos judiciais. Em um deles, pede que a Justiça aprove os decretos legislativos que sustam o efeito do edital de licitação. E um outro prevê um plano municipal de saneamento básico. Há ainda o mandado de segurança junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que pede a anulação de todo o processo do pregão. Procurada, a Prefeitura de Teresópolis disse que, antes mesmo de buscar uma decisão judicial, publicou erratas e justificou os pontos que foram apresentados pelo Tribunal de Contas do Estado. A nota diz que o agravo de instrumento apresentado pelo TCE vai ser analisado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e o município vai apresentar sua resposta e sua defesa com o fim de manter a validade do certame realizado. A nota diz ainda que o município obteve autorização judicial justamente porque comprovou a legalidade, lisura e imparcialidade do certame. Petrópolis encerrou o mês de julho com saldo positivo de vagas de emprego. No período, foram registradas 295 novas oportunidades. Só no primeiro semestre deste ano, a cidade já criou mais de 1.200 postos de trabalho.
Dados divulgados pelo novo CAGED do governo federal apontam que Petrópolis permanece com saldo positivo de empregos criados em julho. No 7º mês do ano, o município teve 2.405 admissões e 2.110 desligamentos, o que gerou um saldo positivo de 295 novas oportunidades. A indústria liderou o ranking de geração de vagas na região. Foram 189 novas oportunidades em julho, seguido pela construção, que foi responsável por 44 novas oportunidades. Em terceiro lugar aparece o comércio, com também 44 novas vagas, e o setor de serviço, que criou 21 postos de trabalho. A agropecuária foi o único setor que fechou o mês com saldo negativo, foram 3 vagas a menos. Nas ruas, a opinião ficou dividida se está fácil ou não conseguir o emprego desejado no município. Tá difícil. Por quê? Porque tem muito desempregado, né? Você não pode escolher muito, você tem que aproveitar as oportunidades que aparecem. Não tem muitas opções, né? Igual eu, por exemplo, trabalho no supermercado, que é assim, o lugar assim, que eu vejo que tem mais oportunidade de emprego, que as pessoas às vezes até nem querem muito, mas é o lugar que tem mais abrido portas. Direito trabalhista hoje não vale muito a pena, não. O salário é baixo e você produz muito para ganhar pouco. Me parece que algumas empresas estão fechando, principalmente as pequenas. Acho que é um pouco mais difícil. Depende da qualificação, do estudo, do que a pessoa está proposta a fazer também, né? Ainda segundo o CAGED, no primeiro semestre deste ano, a cidade gerou 1.228 novos postos de trabalho. Em julho, o setor de serviço teve o maior número de desligamentos de trabalhadores. Foram 1.032 demissões. Em contrapartida, houve 1.053 admissões. Em segundo lugar, o comércio aparece com 644 desligamentos e 668 contratações. A indústria teve 253 desligamentos e 442 admissões. A construção foi responsável por 174 demissões e 218 admissões. Já a agropecuária foi o único setor que teve menos contratações que demissões, sendo 4 e 7, respectivamente. Já no estado do Rio de Janeiro, foram geradas 12 mil novas oportunidades só em julho. No acumulado do ano, já são 86 mil novas oportunidades de trabalho. Com isso, o estado do Rio de Janeiro passou para a posição de segundo lugar no ranking nacional de geradores de emprego com carteira assinada. Ainda segundo o Observatório do Trabalho, todos os setores de atividade econômica apresentaram saldo positivo de vagas em julho, com destaque para o setor de serviços, responsável por 55% das vagas, a construção, 22% e o comércio, com 12%. No indicador por faixa etária e escolaridade, os jovens de 18 a 24 anos e aqueles com o ensino médio completo lideram as contratações na região fluminense. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Nova Friburgo, obteve na Justiça sentença em ação civil pública para que o município de Nova Friburgo estruture o atendimento pré-escolar. Vamos conferir as informações com o repórter Gabriel Fachola. De acordo com a ação civil pública, o prefeito Johnny Maicon deve criar, no prazo máximo de 60 dias, uma central de levantamento de dados da educação sobre a situação da educação pré-escolar em Nova Friburgo. O objetivo é que sejam realizadas consultas públicas e uma busca ativa de crianças em situação de evasão escolar. A central deve ser composta por coordenadores operacionais, supervisores institucionais, agentes comunitários e supervisores. De acordo com a decisão, o município deve divulgar anualmente o quantitativo da pré-escola para o ano seguinte. E também a decisão diz que o município tem que divulgar as reais condições do atendimento das escolas municipais públicas, de forma de divulgação, inclusive na internet. A Prefeitura também deve divulgar até o último dia do mês de novembro o quadro de vagas existentes por unidade escolar, de forma a organizar o ano seguinte. A decisão diz ainda que fica garantido o atendimento integral da demanda existente, por meio da criação de vagas mediante construção de unidades escolares ou locação de espaços, bem como contratações de profissionais da educação necessária para atender ao público infantil entre 4 e 5 anos de idade. A sentença foi assinada pela juíza titular do cartório da Primeira Vara da Família, Infância e Juventude do Idoso, de Nova Friburgo, Adriana Valentim Andrade do Nascimento.
Em caso de descumprimento, a multa diária é de R$1.000, limitada a R$50.000. Implantado há 15 meses, o sistema digital da Prefeitura de Teresópolis recebeu nota 9,6 em pesquisa realizada com os usuários do sistema de processo eletrônico UNDOC. Em um ano, o sistema gerou economia de mais de 4,5 milhões de reais aos cofres do município. Foram quase 400 mil acessos, mais de 50 mil documentos tramitados. Os resultados do sistema digital da Prefeitura de Teresópolis impressionam. Outros números que confirmam o serviço, como o engajamento, que registrou 90,46%. A implantação do sistema segue o conceito do programa Teregov Digital, que tem como objetivo principal simplificar os processos, com mais agilidade e transparência. Com o UNDOC, a Prefeitura eliminou quase 100% a tramitação de papel da administração municipal, passando a aderir processos digitais para melhorar o atendimento à população, poupar tempo, aumentar a produtividade e ter controle e segurança nas informações. Desde a implantação do UNDOC na Prefeitura de Teresópolis, já foram tramitados 50.962 documentos, entre memorandos, protocolos, ofícios, processos administrativos, circulares e pedidos de e-Sync. Todas as solicitações, protocolos, processos, memorandos e ofícios que eram em papel, com o sistema eletrônico passaram a ser digitais, podendo ser efetuados diretamente do computador, tablet ou aparelho celular. O sistema pode ser acessado por meio do site oficial da Prefeitura de Teresópolis. E olha, se você tem mais de 60 anos e quer começar a praticar atividades físicas, aí vai uma dica. Estão abertas inscrições para o projeto Saúde Todo Dia. A metodologia permite que os alunos participem sem sair do conforto de casa. A prática de atividades físicas entre idosos é essencial para o envelhecimento saudável, além de dar mais disposição no dia a dia. Tendo isso em vista, foi criado o projeto Saúde Todo Dia, voltado para pessoas que possuem 60 anos ou mais. A iniciativa utiliza o método online de exercícios, sendo assim, os idosos não precisam sair do conforto de casa para se tornarem mais saudáveis. O desenvolvedor Renato Farjala comenta que é possível utilizar objetos de casa como equipamento. A gente quer levar o exercício feito de uma forma simples, com a fácil aplicação na sua própria casa, com a utilização de utensílios como cadeiras, toalhas, cordas, algum objeto que tenha algum peso, para que ela possa participar e assim se desenvolver dentro do que a gente propõe. A professora Flávia Guimarães reforça ainda a importância de incluir a terceira idade e principalmente quem tem alguma doença em hábitos que mudem a rotina. Tem tanta prescrição de treinamento hoje online, mas de maneira inespecífica, por que não ir para a população saudável? Então, assim, se a pessoa fala, eu tenho uma hérnia de disco, pum, você tá fora, tá excluído, eu só trabalho com o indivíduo saudável. Caramba! Mas e as pessoas que mais precisam de atividade física? Aquela que de repente é hipertensa, é diabética, e o idoso que ninguém olha para ele. Por que não a gente trazer para o online? Tem apoiar as mãos na coxa na mesma distância do quadril que ele estava lá anteriormente. Você fez o primeiro teste. Então a pessoa vai dar o sinal. 1, 2, 3, vai. Os professores já realizaram esse projeto com idosos anteriormente, mas com a pandemia e o isolamento social foi preciso se reinventar e as aulas passaram a ser remotas. Mas para que isso fosse possível, houve também aula de educação digital para que os alunos aprendessem a utilizar o celular. Por ser cobrada uma taxa de R$ 39,90, as vagas são ilimitadas e estão sempre abertas para quem deseja melhorar a saúde. A professora explica o passo a passo após aderir à metodologia. É pelo Instagram, então as pessoas, a gente tem lá o @metodologiavivamais. Se as pessoas mostrarem interesse, colocam um eu quero pra gente lá. Esse link já foi aberto, né? Essa possibilidade de colocar lá. Essas pessoas serão direcionadas para um Instagram fechado, chamado Saúde Todo Dia, e ali tem todas as orientações e todo o passo a passo de como funciona o projeto. E os interessados podem acessar o Instagram, @metodologiavivamais. Gente, vamos ficando por aqui, mas é claro, na segunda-feira, 7h30 da manhã, 7h30 da manhã, né? A gente tá de volta aqui com muita informação, não é isso, Roberto? Exatamente. Um ótimo fim de semana. Tchau, tchau, gente.
TVC, a TV do Correio da Manhã.